Hoje, pessoal, hoje eu quero falar com você sobre as críticas. É algo que na nossa vida nós vamos receber. Mas existem dois tipos de críticas. E dois tipos de pessoas que vão nos criticar. Então, você quer anotar aí? Dois tipos de crítica. Tem a crítica construtiva, essa é muito importante. A pessoa está te criticando, mas ela está mostrando como que você tem que fazer, está te dando a solução. Não é assim, você está errado. Você tem que fazer desse jeito, ou seja, uma crítica construtiva. A pessoa te critica mostrando, apontando o seu erro, mas ela constrói, ela te mostra como que você precisa fazer, como que você faz aquilo. Dois tipos de crítica, a construtiva e a crítica que é só uma crítica destrutiva mesmo. Sei, tem muita gente que vai te criticar por criticar, que é crítica que às vezes vem até da inveja. Você sabe, quando você começa a crescer e fazer algo bem feito, tem pessoas que vão te criticar. Não porque você está fazendo mal, mas por inveja. Às vezes a pessoa por inveja vai falar algo para você, vai dizer isso. E não é construtivo, porque ela não está mostrando como fazer. E tem dois tipos de pessoas que vão criticar você na vida. Qual o primeiro tipo? A pessoa que tem resultado. E essa é a única que você tem que ouvir. A pessoa que tem resultado, ela consegue, ela já fez, cresceu, ela vai me criticar. Geralmente essa pessoa vai te criticar construtivamente, apontando o erro e dizendo o que você pode fazer para melhorar. A pessoa que tem resultado. Essas pessoas nós temos que parar e ouvir elas. E tem aquela pessoa que vai te criticar que não tem resultado nenhum, que nunca fez nada na vida, que ela critica todo mundo, tem inveja de todo mundo, porque às vezes queria ter o que você tem, queria estar onde você está, e ela não consegue, ela critica você para tentar te atrapalhar. Então tem dois tipos de crítica, a construtiva, que é como se fosse uma repreensão, uma correção, a crítica que não serve para nada, que é só uma crítica que a pessoa está fazendo para te atrapalhar, e dois tipos de pessoa, a que tem resultado, essa pessoa a gente tem que parar e ouvir ela, e aquela que não tem resultado nenhum. Amém? E é uma das primeiras coisas que você tem que fazer para analisar. Durante a vida nós vamos ser criticados. Quem é que já foi criticado aí? A maioria. Todo mundo, eu acho. Só que às vezes tem pessoas que nos criticam. O que eu faço quando uma pessoa... estão te criticando por tal coisa. Primeiro ponto que eu faço, eu paro e olho. Quem é que está falando isso para mim? Essa pessoa aqui não construiu nada na vida. Não tem resultado nenhum. Não chegou em lugar nenhum. Amém? Essa pessoa não chegou em lugar nenhum, não tem resultado. Ela está criticando, talvez por inveja, às vezes até o inimigo. Isso aqui eu não vou dar ouvido. O fulano criticou você em tal coisa. Opa, quem é essa pessoa? Essa pessoa tem resultado. Essa pessoa chegou longe, cresceu, às vezes está onde você deseja estar daqui a um tempo. Essa pessoa eu vou parar e vou ouvir, porque ela tem mais resultado. Terceira coisa para você, que eu ia falar para você aqui hoje. Primeiro, você tem que analisar quem está criticando você. Quem é a pessoa? Segundo, você tem que olhar se ela tem resultado, se ela não tem, o que ela alcançou na vida. Porque às vezes você vai fazer algo, quem é que já foi criticado por um familiar? Você já foi criticado pelo seu familiar? E geralmente o familiar ele não faz, mas está lá criticando você que está tentando fazer. É assim ou não é? Você está tentando lutar, a pessoa está te criticando, ela não fez nada. Então, se a pessoa tem mais resultado que eu, vou ouvir. Agora a terceira coisa que eu queria te falar, que eu aprendi na vida. Eu só te critico se eu faço melhor que você. Se eu não faço melhor que você, eu não vou falar nada. Uma vez tinha um pessoal criticando uma pessoa, e eles, o fulano, isso e aquilo, eu fiquei quieto. Eu não vai falar nada? Eu falei, eu não vou falar. Por quê? Porque eu não tenho mais resultado que ele, então eu tenho que ficar quieto. Amém? E os outros que estavam criticando aquela pessoa também não tinham mais resultado. Então eu aprendi isso na vida. A gente só critica se tiver mais resultado, se você faz melhor, senão você não tem direito de fazer isso aí. Funcionou? Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Seguindo em frente, então, hoje eu estou falando como nós reagimos às críticas. E isso a gente vai ouvir. Quem nunca foi, criticado na vida, repreendido ou corrigido? Todos nós. Só que isso aqui dói um pouco. Toda crítica dói, toda correção dói, toda repreensão dói. Por que dói, pastor? Por causa do orgulho que a gente carrega. É por isso que dói. E a gente vai ter que aprender a ser humilde. Esse é o caminho do crescimento, é a humildade. Na Bíblia, o caminho do crescimento é diferente do mundo. No mundo, quanto mais você for orgulhoso e tal, às vezes as pessoas vão olhar para você, o fulano. Mas na Bíblia o caminho é a humildade. Por quê? Porque ser repreendido dói, ser criticado dói, ser corrigido, parece que dói algo que incomoda dentro de nós. O que é isso, pastor? É o nosso orgulho. E é algo que a gente vai ter que lutar para vencer.
Vencer a nossa carne, o nosso eu. Agora vamos lá, todo mundo já foi. A questão é, quem gosta de ser criticado, né, pessoal? Opa, acho que vamos ver se não ficou, se não vai dar falhar aqui. Quem gosta de ser o quê? Criticado? Ninguém. Nenhum de nós gosta. Mas é necessário, a gente tem que amadurecer. Você chega no seu filho, quem é que tem filho aí que já passou pela adolescência ou é adolescente? Levante a mão. Critica o seu filho adolescente, o que ele faz? Ele te odeia. Porque ele é imaturo. Toda pessoa imatura, ela não gosta de ser corrigida, criticada ou repreendida, porque isso mostra o nível espiritual da pessoa. Essa pessoa ainda está no nível da imaturidade. Agora, fala com um adulto que quer vencer na vida, corrija ele. Ele vai te agradecer. Por quê? Porque ele quer crescer. Quem quer crescer aqui, diga amém. Não tem crescimento sem correção. Se você não quer ser corrigido, se prepara para morrer no nível que você está. Todas as vezes que você quer crescer, Deus vai te corrigir. Deus vai usar situações, pessoas, lugares, Deus vai nos corrigir. Não existe crescimento sem correção. Agora, você chega para o seu filho adolescente, ele odeia você. Às vezes ele odeia a mãe. Não é que ele odeia, mas ele vai falar que não gosta muito. Pergunta, você gosta do pai? Ah, o pai é gente boa. Porque às vezes o pai não fala, deixa ele fazer tudo, ou ela faz. Não estou dizendo que é o seu caso, tem famílias que é assim. Ele ama mais o pai dele, por quê? Porque o pai dele, tudo que ele fala, às vezes a gente o homem está com a cabeça no jogo, no mundo da luz, ah, pode ir lá. E daí tem que chegar a mãe e dizer, não, você não pode. Então ele vai dizer que gosta mais, porque geralmente o jovem, o adolescente, pela imaturidade, ele não quer correção. Ele quer ficar livre, errar, fazer o que quer. Agora, quando nós somos maduros, a gente começa a aprender que a correção, a crítica, tudo isso é importante para o crescimento. Então vamos lá. Precisamos aprender a fazer dessas palavras as nossas melhores amigas. Todavia, temos que analisar a crítica, a correção, a repreensão que vier antes de absorver. A gente não pode levar isso para o lado pessoal quando você está no trabalho, em algum lugar. Eu tenho que aprender a dar uma analisada. Como eu falei, quem está falando comigo? Normalmente a minha reação quando, quase toda pessoa, quando ela é criticada, quando ela é corrigida, quando você é repreendido, é se afastar da pessoa que tentou te corrigir, às vezes até odiar. Isso mostra o nosso nível de maturidade, porque não tem crescimento sem correção. Você quer crescer? Você precisa ter alguém que corrija você, que ensine você, que diga, oh, não é assim, é desse jeito. É a forma mais rápida de crescer. A gente ter alguém que nos oriente, nos mostre o caminho, alguém que diga, oh, você não pode fazer isso na vida financeira, você não pode agir assim na vida profissional. E isso vai me levar a crescer muito mais rápido que qualquer pessoa. Agora, se você não aceita ouvir, você tem um grave problema. Se você é uma pessoa que não aceita ouvir e é aquela pessoa que acha que sabe tudo, você tem um grave problema. Talvez você não cresça, não prospere, quebre muito a cara para depois conseguir. Sozinho, geralmente a gente quebra muito a cara. Agora, quando você tem alguém que corrige, você sabe ouvir, você vai chegar lá mais rápido. Quem quer chegar mais rápido, diga amém. Então a gente tem que aprender a ouvir. Vamos seguir aqui, pessoal. Em Provérbios 15, 32, se você tiver a Bíblia, deixa eu só voltar que ele acho que deu defeito aqui, vamos lá. Provérbios 15, 32, se você tiver aí, ó. Em Provérbios 15, 32, nós aprendemos que aquele que escuta a repreensão, ele adquire o quê? Isso quem está falando para nós, Provérbios 15, 32, quem é que está falando isso para nós? O homem mais sábio que já existiu e que pisou nessa terra, chamado Salomão. Foi o homem mais rico até hoje. Até hoje não temos um homem tão rico como Salomão. Um dia eu estava olhando uma pesquisa que os historiadores foram analisar a quantidade de riqueza que o Salomão tinha. O Salomão foi um homem trilionário. A riqueza do Salomão não era bilhões, eram trilhões. O que ele tinha de riqueza. O homem mais rico do mundo, ele tem bilhões. O Salomão tinha o quê? Trilhões. Ele tinha muito mais do que o homem mais rico. O homem mais rico tem que mais do que dobrar toda a riqueza que ele tem para alcançar o Salomão. Ele foi o homem mais rico. E olha o que o Salomão vai falar para mim e para você, leia. O que rejeita o que, pessoal? A instrução. Opa, toda hora, deixa eu voltar aqui, que acho que ele ficou pressionado o botão, deixa eu voltar. O que rejeita a instrução, ele menospreza o que, pessoal? A própria alma. Pastor, Opa, de novo. O que rejeita a instrução, ele menospreza o que, pessoal? O que é a própria alma? Meus sentimentos, minhas emoções. Vida financeira dá dor de cabeça ou não dá? Quando você erra,
Dá incomodação ou não dá? Tira o sono ou não tira o sono? Dá briga em casa ou não dá? Então, se eu rejeito a instrução, eu estou menosprezando a minha alma. O que o Salomão quer falar aqui para mim e para você? Você vai trazer problema para você mesmo. Você vai trazer dor de cabeça para você mesmo. Você vai trazer noite sem sono para si mesmo. Quantas vezes tu orou a Deus? Senhor, o que eu tenho que fazer? Meu negócio, me dá onde? Deus mandou alguém falar contigo. Às vezes Deus mandou até o teu parente te dar uma dica. Qual foi o problema? Tu rejeitou. Ah, tu não sabe de nada. Vai ensinar o padre a rezar a missa. Ah, não sei o que, deixa que eu faço do meu. Você tem dificuldade de ouvir as pessoas. E quantas vezes Deus mandou alguém te dar uma dica? Olha, você tem que fazer assim. Às vezes a pessoa tem até conhecimento, às vezes até estudou na área, tem formação. Mas você, não, tu não sabe de nada, porque a gente tem mania, né? Você é mais jovem que eu, então tu não sabe nada. Você desprezou. Deus mandou alguém falar com você, te ajudar, às vezes te dar uma palavra, te mostrar. Eu me lembro que eu tinha um parente, que às vezes você chegava naquela pessoa para tentar falar algo para ela, para ensinar aquela pessoa, ajudá-la. E mesmo que você tivesse conhecimento de causa, a pessoa olhava só porque ela tinha uma baita idade. Mas ela errava demais. Você chegava e falava, olha, quem sabe você faz desse jeito? O que você está pensando? Vai ensinar o padre? E a pessoa preferia continuar quebrando a cara do que pegar uma dica. Só porque você era familiar. Cuidado para você não rejeitar quem Deus está enviando para falar com você. Vamos ler de novo? O que rejeita a instrução, ele menospreza o quê? E às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que vão nos dar pequenas dicas, pequenos toques, pequenos insights. Deus vai botando pessoas que vão nos mostrar o que a gente não viu. Ouça. Seja humilde. Para ouvir. De repente começa, olha, acho que eu vou botar em prática, eu vou analisar, eu vou observar, eu vou ver se vai dar certo. O problema é que às vezes, irmão, a gente tem orgulho. E daí a gente acha que aquela pessoa está me criticando, ela está não sei o quê. A gente deveria parar para ouvir. Então, quando você faz isso, conseguiu arrumar? Quando a gente faz isso, a Bíblia diz aqui, você menospreza o quê, queridos? A própria alma. Ou seja, eu vou trazer sofrimento para mim mesmo. Por quê? Obrigado. Por não ouvir a pessoa, por não ouvir alguém que Deus está colocando no meu caminho. Agora leia comigo, final do versículo. Mas o que escuta o que, pessoal? É fácil ser repreendido? Não é, dói no fundo da alma, bate no nosso ego. Amém? Olhe para a pessoa do lado e diga, eu tenho orgulho. Porque parece que quando alguém nos repreende, nos critica e nos corrige, algo incomoda aqui dentro. Quem é que já sentiu isso? Sabe o que é isso dentro de nós? O orgulho. E isso nos atrapalha. A gente tem que tirar isso da nossa vida. Vencer. Mas o que escuta a repreensão, ele adquire o que, pessoal? Entendimento. Então, se eu ouvir aquela pessoa, eu dei ouvido àquela correção, uma coisa eu aprendi na vida. Que no fundo de todo balde de água fria, tem um pouco de ouro. No fundo de todo balde de água fria tem um pouco de ouro. A pessoa pode me jogar um balde de água fria, mas calma. Eu vou tentar pegar alguma coisa daquilo ali, analisar, parar, pensar. Deus, por que o Senhor falou isso comigo? O que o Senhor está querendo me ensinar? E sem perceber, às vezes Deus pode estar usando aquela pessoa para nos dar uma dica. Pode ser uma resposta de oração, mas você está menosprezando, vai trazer sofrimento. Depois você emagrece, não come, não dorme à noite, está preocupado. Ai, meu Deus, você está menosprezando quando Deus manda alguém para tentar te ajudar. Às vezes a gente não ouve ninguém. Você não pode ser aquela pessoa que acha que sabe tudo. A Bíblia já diz, quem acha que sabe, não sabe nada. Então vamos seguir aqui, pessoal, vamos lá. Próximo ponto, quem está entendendo, diga amém. A palavra repreensão do hebraico tem o significado de crítica o quê? Construtiva, que é aquela pessoa que chega para nós e fala, ó, não é assim, é desse jeito, você pode fazer assim, melhorar lá. O construtivo é quando a pessoa aponta o erro, mas ela me mostra a solução. Ela me mostra como fazer, de que maneira agir. Agora vamos lá. As críticas nos mostram muitas vezes o que não conseguimos notar. Ou que não queremos fazer o quê? Porque às vezes a gente não quer admitir que está errando ali, que não é organizado, que não está sabendo fazer, que não está conseguindo dar conta sozinho. Então às vezes aquilo ali está me mostrando o que eu não estou querendo admitir muitas vezes. Não estamos querendo admitir aquilo, não estamos querendo mudar. Vamos lá. Os melhores amigos não são aqueles que sempre nos dão tapinha nas costas, mas sim aqueles que abrem os nossos olhos e algumas vezes até mesmo discordam do que, pessoal?
Você tem que ter pessoas que não vão concordar com tudo, que às vezes vão discordar, dizendo, existe um outro método, você está errado aqui. Você sabe que no Antigo Testamento, todo rei, ele tinha uma equipe consultiva. Antes de ir para a guerra, antes de tomar uma decisão, antes de dar o próximo passo, ele tinha um profeta que ficava ao lado dele e falava a respeito de Deus para ele. Ele tinha um sábio que era bom nos conselhos, tinha o general que controlava o exército, e o rei sentava nessa mesa e ouvia essas pessoas. E às vezes até recebia um conselho delas para tomar uma decisão. Então, às vezes o melhor amigo não é aquele que está vendo que está errado, mas concorda com você, mas é aquele que com educação, construtivamente, olha, eu acho que não é assim. Eu acho que você precisava fazer desse jeito, do outro, e as coisas vão melhorar. Só que nós vamos ter que aprender a ouvir. Vamos ver. Primeiro, Provérbios 27. Olhe com o pastor que está escrito. Melhor é a repreensão, o que, queridos? A pessoa verdadeira vai corrigir você, mas vai falar de verdade na sua frente. Porque tem gente que não fala na sua frente, mas fala onde? Quando está longe de você. Então é melhor a pessoa franca, ela vai falar na minha frente, do que o amor encoberto. Agora olha o que esse texto diz. Leais são o que, pessoal? As feridas feitas por quem? Aquela pessoa gosta de você. E ela está vendo que vai te chatear, mas ela te falou a verdade. Ela está vendo que vai incomodar você, mas ela está te mostrando que esse caminho não é o certo, que você pode mudar aqui e melhorar lá, que tal coisa não está certa. Mas os beijos do inimigo, eles são o quê? E a maioria das pessoas prefere alguém que beija. Ai, pastor, eu gosto tanto do fulano porque ele me vê. Ai, ele sempre me abraça, me dá um beijo. Diz, ai, como que você tá? Ele olha para mim e diz que roupa bonita. E você tá de chinelo com a roupa manchada e a camisa rasgada. E a pessoa te olha e diz que roupa bonita. Ai, que pessoa maravilhosa. Mas você não tá vendo que essa pessoa é mentirosa? Que ela tá vendo que você tá mal vestido. Tá dizendo, nossa, onde você comprou? Acho que nem no brechó vende essa roupa, amém? Tá ali. Só que às vezes a gente prefere essas pessoas. Você está errado, eu tenho que preferir aquela pessoa que vai me mostrar o caminho. Às vezes eu vou ficar chateado com aquela correção, mas aquilo vai me levar a mudar e a crescer. Vamos lá. Normalmente os amigos que estão de fora, eles conseguem perceber que não deveríamos tomar certa decisão, mas não podem nos falar nada, ou seja, criticar, corrigir por causa das reações que apresentamos quando somos o quê? Tem alguém falando com essa mulher, olha a cara dela, dá para ver na cara dela que ela não está aceitando ou não dá? Dá, irmão, o jeito dela dá para ver como ela está. Então eu tenho que aprender a ser repreendido, corrigido. Quem quer crescer, você tem que saber que Deus sempre vai corrigir você. Deus vai trabalhar dessa forma conosco, nos mostrando o que não fazer e apontando o caminho. Vamos lá. Existem pessoas que não aceitam o que, pessoal? A correção. E eu tenho que aprender a aceitar a correção. Provérbios 17, 10. Vamos lá? A repreensão, ela penetra mais profundamente em quem, queridos? No prudente. E eu preciso orar, Deus, eu tenho que ser uma pessoa prudente. Sabe quem é o prudente? É aquele que consegue calcular cada passo que ele vai dar, o impacto de cada decisão que ele toma. Então ele é prudente, ele aceita ouvir. Ele aceita o que os outros falam. Não, eu vou ouvir essa pessoa. O que ela... Puxa, ela está me dando um conselho sobre a decisão que eu vou tomar. Por exemplo, às vezes a pessoa vai comprar o carro. Eu me lembro uma vez, tinha um pastor que chegou para mim e falou, pastor Luiz, acho que eu devo comprar esse carro? Eu apresentei para ele os pontos positivos e negativos. E falei para ele, ó, ele nunca teve carro na vida, então ele não sabe que tem que trocar o óleo, vai ter que trocar o arrefecimento, tem manutenção, IPVA, tem um seguro, que às vezes a marca tal, ela estraga um pouco mais fácil, a outra marca dura um pouco mais, sem estragar, que naquela quilometragem já tem uma manutenção X, porque o carro é assim, a cada quilometragem tem uma manutenção. Então eu conversei com a pessoa, mostrei para ela e falei para ele, olha, aqui estão os pontos positivos e negativos. Você perguntou se eu compraria. A minha opinião, eu talvez não. Eu iria pessoalmente conhecer, andar, e talvez não, a não ser que eu andasse e visse. A pessoa não gostou. Sabe por quê? Porque ela estava apaixonada pelo carro. Ela foi lá e olhou outro carro. Olhou outro. Nem mandou nada para mim, que ela pensou, o pastor vai criticar, então não vou mandar nada. Comprou. Sabe o que aconteceu com o carro? Vamos dizer que a pessoa pagou 15 mil. Só um exemplo, né? Às vezes você não vai achar carro nesse valor. Mas ela pagou 15. Irmão, o tempo que ela usou, em um ano, sabe quanto que ela gastou para consertar? Tudo que apareceu estragado? Quase os mesmos 15. Porque essa pessoa não soube fazer o quê?
que ela não fez? Ela não aceitou a repreensão. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu não fazia isso. Ou seja, ela gastou o que ela pagou no carro. E fora o que estragou depois. Ou seja, ela teve um baita... O valor, ela pagou 15, gastou muito mais de 15 arrumando. Ou seja, teve um baita prejuízo. Por não fazer o quê? Ouvir. Então, olha o que a Bíblia diz. A repreensão, ela penetra mais profundamente em quem, queridos? No prudente. Eu tenho que ser essa pessoa. Eu não quero errar, eu quero dar o próximo passo certo. Do que 100 açoites que você dê em quem? No tolo. Não vai adiantar, você pode açoitar o tolo, ele continua errando, ele continua fazendo as mesmas coisas. Você já viu que tem gente que sempre quando vai contratar um funcionário, só contrata picareta? Quem é que já percebeu isso? Você já viu alguém assim? Vai contratar um pedreiro, só contrata, tem muito pedreiro bom, mas a pessoa sempre arranja o quê? Picareta. Vai contratar um eletricista, está cheio de gente boa, mas a pessoa sempre contrata, eu não sei, a pessoa ela tem algo que leva ela para esse lado, ela não percebe, você fala, ela não ouve. Agora vamos lá, segue em frente comigo. Ó, como você reage ao que, pessoal? Às críticas, a uma correção, uma repreensão. Você está vendo que o homem não está ouvindo e ela está tentando falar e ele não quer ouvir? Continue. Você se defende? Você sabe que tem muita gente quando é criticada, ela se defende. Ah não, eu não fiz, eu isso. A pessoa não sabe parar e ouvir. Você não consegue falar com ela. Às vezes na sua casa você tem alguém assim. O marido e a esposa vão ter uma conversa. Aí o marido chega para a esposa. Olha, eu queria falar contigo, tal coisa. Tal... A mulher ela não consegue ouvir. Ela já vai. Eu? Mas e tu? Já começa o que dentro de casa? Uma briga. Porque ali as pessoas não sabem ouvir. Não sabem conversar, não têm maturidade. Então, quando eu sou criticado, a primeira coisa que eu faço é ficar me defendendo. Não, eu não fiz, eu isso, foi o fulano, foi o Beltrano, me justificar. Eu ataco. Ah, mas tu não vê, mas tu também, quando está de folga, não faz nada. Tu não me ajuda em casa. E começa uma guerra, que a pessoa ataca. Ou joga a culpa em quem, pessoal? Ah, foi o fulano, foi o Beltrano, não sei quem não viu. Irmão, o líder, ele assume a responsabilidade. A gente não joga a culpa na equipe, porque é para isso que você é líder, você fiscaliza. Se está todo mundo andando da sua equipe. Só que às vezes a gente tem mania de jogar a culpa em quem? Nos outros. Ah, mas é o João, a Maria. Ou você se abate, fica para baixo. Meu Deus, eu não sou ninguém. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Amém? Às vezes a pessoa se joga para baixo, não sabe ouvir. É, eu sou um zero à esquerda. Pare com isso, irmão. Você tem que mudar. Aprender a ouvir e crescer. Se abate ou inventa o quê, queridos? Esse é um grande problema. Daqui a um pouco eu vou fazer um congresso, vou falar com você sobre isso, sobre desculpa. A pessoa que nunca vai para frente na vida é a pessoa que sempre dá uma desculpa para tudo que ela faz. Para todos os erros que ela comete, ela tem uma desculpa, ela não vai para frente, não admite erros. Precisamos aprender a conviver com as críticas, porque elas farão o quê, pessoal? Elas vão vir, não adianta, não importa o que você faça. Tem pessoas que vão te amar pelas mesmas coisas que alguns vão odiar você. Então faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Isto vai acontecer com pessoas que aceitam serem repreendidas. O que vai acontecer com elas? Elas serão mais o quê? A pessoa que sabe ouvir a crítica, ela se torna mais prudente. O tolo despreza a instrução do pai, mas o que observa a repreensão se haverá como? Prudentemente. Cada vez que eu sei ouvir, eu vou me tornando uma pessoa mais prudente, porque eu vou aprendendo. O que mais que vai acontecer com quem aceita a repreensão? Vai ser honrado. Toda pessoa que aceita a repreensão vai ser honrado, porque ela muda, ela cresce. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão, ele será o quê? Porque essa pessoa vai mudar, ela vai melhorar. E ela vai começar a ser honrada, porque ela vai acertar na vida. O que mais que acontece com aqueles que aceitam a repreensão? Se tornarão mais sábios. Se eu aprendo a ouvir, eu me torno mais sábio. Provérbios 29. A vara e a repreensão, o que eles dão? Por exemplo, seu pai e sua mãe não corrigiram você? Quem é que foi corrigido? Quem tomou varada aí? Diga amém. Glória a Deus. Amém. Não estou dizendo o abuso, mas não fez você uma pessoa mais sábia, sim ou não? Você não aprendeu coisas boas? Quem aprendeu coisas boas? Então a vara e a repreensão, elas dão sabedoria, correção. Mas a criança que a entrega a si mesmo, o que ela faz com os pais? E o que tem de criança que envergonha os pais? Não fala o pequenininho que vai chorar, mas fala daquele que é maior. Está envergonhando o pai e a mãe, porque não corrige. Você vê a criança correndo, fazendo o que quer, xinga o pai, vai para lá, faz a mãe passar vergonha. Porque os pais não o quê? Não corrigem. Então Deus vai nos corrigir. Quando eu sei ouvir a correção,
eu me torno mais sábio, porque aquilo ali está me ensinando. A crítica construtiva, ela mostra o erro, mas mostra como eu tenho que fazer. Então eu tenho que aprender a lidar com as críticas, porque elas virão a vida toda. Quem reage negativamente à repreensão, o que acontece? Vai viver errando. Porque a pessoa não aceita, ela vai persistir no erro, ela não muda. Provérbios 10, o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução. Mas o que deixa a repreensão, ele comete o quê? Ele comete um erro, diz o Salomão. Porque ele não vai mudar, ele não ouviu, ele fecha os ouvidos. O que mais que acontece com quem reage negativamente? Virão sobre nós pobreza e afronta. A pessoa não vai prosperar, as coisas vão dar errado, porque ela não ouve ninguém, ela está sempre fazendo do jeito dela. Quebra, mas a pessoa continua fazendo do mesmo jeito. Tira empréstimo, não dá certo. Vai lá e tira outro, não dá certo. Vai lá e tira outro, endivida todo mundo e continua fazendo do mesmo jeito. Não aprende com erro. A pessoa está sempre fazendo do mesmo jeito, porque ela não ouve ninguém. Isso é o orgulho em nós, que vai nos afundar. Provérbios 13. Pobreza e afronta virão ao que rejeita o quê? A instrução. Mas o que guarda a repreensão, o que diz a Bíblia? Ele será o quê? Porque essa pessoa vai mudar e vai começar a acertar na vida. Fazer o que tem que fazer. Vamos lá. O que mais quando a pessoa reage negativamente? Ela vai se tornando bruta. Chega um ponto que ela se fecha e ela não quer ouvir mais ninguém, não dá mais ouvido. O que ama a instrução, ele ama o quê, queridos? O conhecimento. Mas o que odeia a repreensão, o que ele é? É uma pessoa estúpida. Ela não vai para frente, ela vai continuar errando. Ela não sabe ouvir, não sabe ser corrigida e Deus vai nos corrigir. Então, na hora que eu vou criticar, eu também tenho que tomar cuidado, fazer crítica construtiva, isso é importante. A crítica destrutiva, está lá em Provérbios, o que diz? O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, o que a Bíblia diz? Quem o suportará? Então, quando eu vou corrigir, eu tenho que aprender a mostrar o erro, mas também mostrar como que aquilo deve ser feito. Vamos lá. Não dê conselhos para o tolo, porque às vezes você quer ajudar uma pessoa tola, você perde o seu tempo. Quem é que já tentou ajudar alguém que não queria ajuda? Levante a mão. O que você arranjou? Só incomodação, perca de tempo você tentar ajudar quem não quer. Não fale ao ouvido do tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria das palavras que você está falando para essa pessoa. Ela não vai ouvir você, ela perde tempo, ela vai insistir no erro. Você vai dar o conselho, a pessoa vai continuar fazendo do jeito dela, tudo errado, você perdeu tempo, continue. Não repreenda o escarnecedor, cuidado com pessoas assim, porque o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor para que ele não te odeie. Fala com o sábio, pega a pessoa que quer aprender, e quando você corrige o sábio, o que a Bíblia diz? Ele faz o quê? Ele ama você, ele fica do seu lado, porque ele quer aprender mais. Então, não deixe as críticas pararem você. A maioria que vai lhe criticar nunca produziu o quê? Nada na vida, a pessoa nem te conhece, não tem o resultado que você tem, não produziu nada na vida e quer criticar você. Ouça aqueles que têm o quê? Resultado. Pessoa que já venceu, já produziu, conquistou, tem sucesso, sabe o que está fazendo, sabe o caminho. Essas pessoas a gente tem que aprender a ouvir para crescer na vida, tá? Como você reagirá às críticas a partir de hoje? Eu espero que a partir de hoje a gente melhore. Por quê? Porque Deus vai nos corrigir. Vamos ficar de pé? Quem entendeu, diga amém. Vamos fazer uma oração. Você entendeu a palavra? Agora... Olá para você que está agora aí no meu canal. Olha, é um prazer ter você. Eu sou o pastor Luiz Vargas, você está aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você puder, curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Manda para 5 amigos, para pessoas que precisam ouvir essa mensagem serem abençoadas também.